O silêncio. Essa foi a primeira coisa que notei depois que tudo acabou. Não o silêncio pacífico de uma casa adormecida, mas o silêncio pesado e oco que se instala quando uma vida inteira é guardada em caixas e memórias. Meu querido Manfred se foi há 6 meses, e a casa que construímos juntos, tijolo por tijolo, risada por risada, parecia agora um mausoléu para os nossos sonhos. Cada cômodo ecoava sua ausência. A poltrona de couro na sala, com o vinco permanente de seus ombros, o cheiro fraco de seu tabaco de cachimbo que ainda pairava no escritório, o lado dele da cama, intocado e frio. Eu estava me afogando em um mar de lembranças, e o luto era uma âncora que me puxava para o fundo. Foi em uma tarde particularmente cinzenta de domingo que Jonas, meu único filho, e sua esposa Maria vieram me visitar. Eles entraram com aquele ar de preocupação ensaiada que os jovens costumam ter quando lidam com os mais velhos e enlutados. Trouxeram um bolo de fubá, meu favorito, e o sorriso de Maria era tão doce quanto a cobertura de goiabada. Mãe, não gostamos de te ver assim, tão sozinha nesta casa enorme, começou Jonas, segurando minha mão. Sua mão era grande e forte, como a de Manfred. Fechei os olhos por um instante. Maria sentou-se do meu outro lado, seu perfume floral preenchendo o ar. Jonas e eu estávamos conversando e pensando, nós amamos você e queremos que você seja feliz de novo. Queremos cuidar de você. Meu coração, um músculo cansado e dolorido, deu um pequeno salto de esperança. Cuidar, que palavra bonita. Por tantos anos, eu fui a cuidadora. Cuidei de Jonas quando ele era um menino pequeno com joelhos ralados e pesadelos. Cuidei de Manfred em seus últimos dias, quando a doença lhe roubou a força, mas nunca o brilho nos olhos. A ideia de ser cuidada era um bálsamo. Estamos pensando em comprar uma casa, mãe, disse Jonas, com os olhos brilhando de excitação. Um lugar nosso, com um jardim para as crianças, que se Deus quiser virão. Um lugar com espaço suficiente para todos. Maria completou a frase como se tivessem ensaiado. Um lugar com um quarto especial só para você. Um lugar onde você nunca mais se sentirá sozinha. A imagem que eles pintaram era idílica. Um jardim, o som de risadas de netos que eu ainda não conhecia, a companhia do meu filho. Era um antídoto para o silêncio, para a solidão. Mas havia um obstáculo, a sombra que pairava sobre todos os sonhos da classe trabalhadora. Dinheiro. Isso é maravilhoso, meus filhos, eu disse, a voz um pouco trêmula. Mas uma casa é um compromisso tão grande. Vocês têm as economias para isso? Jonas e Maria trocaram um olhar. Foi um olhar rápido, quase imperceptível, mas que continha uma conversa inteira. Foi então que a proposta veio, embrulhada em palavras de amor e preocupação. Mãe, disse Jonas, com a voz baixa e séria, sabemos do seguro de vida do pai. Sabemos que ele deixou para a senhora para garantir seu conforto. Ele fez uma pausa como se escolhesse as palavras com o cuidado de um cirurgião. E se a senhora nos ajudasse, investisse em nós, na nossa família? Seria um investimento no seu próprio futuro, na sua felicidade. O seguro de vida. 180 mil euros. Manfred havia trabalhado duro por cada centavo daquele dinheiro. Para que você nunca dependa de ninguém, minha querida, ele me disse, semanas antes de partir, para que você tenha sua paz. A proposta de Jonas parecia contrariar diretamente o desejo de seu pai. Mas ao mesmo tempo, que paz eu tinha naquela casa vazia? Que conforto havia na solidão? Talvez Manfred, com sua sabedoria prática, concordasse que a melhor maneira de garantir minha paz fosse estar cercada pela família. Maria, percebendo minha hesitação, colocou sua mão sobre a minha. Era macia e quente. Pense nisso como um negócio de família, ela disse, com seu sorriso mais encantador. A senhora não estaria nos dando o dinheiro. Estaria comprando sua parte na casa, uma parte do nosso futuro, e nós faremos uma promessa solene. A senhora sempre terá um teto sobre sua cabeça, um lugar à nossa mesa. Para sempre. Cuidaremos de você como cuidaria de nós. Para sempre. A palavra ressoou em minha mente. Era uma promessa poderosa, um juramento. Olhei para o rosto do meu filho, o menino que eu embalei em meus braços, e para sua esposa, que parecia tão sincera. Eu queria acreditar neles. Eu precisava acreditar neles. A alternativa era o silêncio, a casa vazia, a solidão. Naquela noite, mal dormi. Revirei-me na cama. O fantasma de Manfred ao meu lado. O que ele diria? Ele sempre foi cauteloso, especialmente com dinheiro. Confie, mas verifique.
Era um de seus lemas. Mas como eu poderia pedir um contrato ao meu próprio filho? Como poderia tratar um ato de construção familiar como uma transação comercial fria? Isso envenenaria tudo desde o início. No final, o desejo de pertencer, de ser necessária, de escapar da prisão do meu luto venceu a cautela. Na semana seguinte, fui ao banco. O gerente, um homem gentil que conhecia Manfred há anos, levantou uma sobrancelha quando expliquei o que planejava fazer. A senhora tem certeza, dona Helena? É uma quantia considerável, toda a sua segurança. É um investimento na minha família, Sr. Schmidt, respondi, com mais confiança do que sentia. Eles vão cuidar de mim. A transferência foi feita. 180 mil euros. O trabalho de uma vida inteira de Manfred, transformado em um número digital que desapareceu da minha conta e reapareceu na de Jonas. Senti um calafrio, uma sensação de vertigem, como se estivesse em pé na beira de um penhasco. Mas então a imagem do jardim das risadas dos netos voltou à minha mente e eu me forcei a sorrir. A busca pela casa foi rápida. Jonas e Maria já tinham uma em mente, uma casa de 2 andares em um bairro tranquilo, com um pequeno jardim nos fundos. Era bonita, eu tinha que admitir. Quando a visitamos, eles já distribuíam os papéis. Este será o nosso quarto, disse Maria, apontando para a suíte master no andar de cima. E ali, o quarto do bebê. Eles me levaram para o térreo, para um quarto ao lado da cozinha. Era pequeno, com uma única janela que dava para a parede da casa vizinha. O ar era um pouco úmido. E este é o seu, mãe, disse Jonas, com um entusiasmo um pouco forçado. Fácil acesso, sem escadas para se preocupar. A senhora terá sua privacidade. É perfeito, murmurei, tentando ignorar a sensação de ser colocada de lado, como uma peça de mobília antiga que não combina com a decoração nova. A mudança foi um turbilhão. Empacotei décadas de vida em caixas de papelão. Cada objeto, uma história. O vaso que Manfred e eu compramos em nossa lua de mel na Itália, as fotos em preto e branco dos meus pais, os desenhos infantis de Jonas. Tive que deixar muita coisa para trás. Não há espaço, mãe, dizia Maria, com uma delicadeza que cortava como vidro. A casa nova tem um estilo mais minimalista. Minimalista. Parecia que minha vida inteira estava sendo minimalizada. No dia em que me mudei para o meu novo quarto, eles me ajudaram a desfazer as malas. À noite, sentamos para o nosso primeiro jantar juntos na nova casa. Jonas abriu uma garrafa de vinho para comemorar. Um brinde, disse ele, erguendo a taça. A nossa nova casa, e a melhor mãe e sogra do mundo, que tornou tudo isso possível. Maria sorriu e tocou sua taça na minha. A família, disse ela. Eu sorri de volta, o coração apertado. Eu tinha feito a coisa certa. Tinha trocado uma casa vazia por uma família. Tinha investido no meu futuro, na minha felicidade. O silêncio havia sido quebrado. Eu não estava mais sozinha. Naquele momento, sob a luz quente da nova sala de jantar, eu acreditei nisso com todas as minhas forças. Eu me agarrei à promessa deles como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Para sempre. Eu não podia saber então que o mar em que eu estava prestes a entrar era muito mais traiçoeiro do que a solidão que eu havia deixado para trás, e que a promessa deles era tão frágil quanto a espuma das ondas. As primeiras semanas foram como um sonho febril de domesticidade. Havia uma rotina que se estabeleceu com a facilidade de um rio encontrando seu leito. Eu acordava cedo, o hábito de uma vida inteira, e preparava o café para nós 3. O cheiro de pão torrado e café fresco enchendo a casa era minha pequena contribuição, meu jeito de dizer obrigada e eu pertenço aqui. Jonas saía para o trabalho e Maria, que trabalhava em casa com design gráfico, ficava. Trocávamos gentilezas, falávamos sobre o tempo, sobre as notícias. Parecia normal, confortável. Eu me dizia que tinha feito a escolha certa. A primeira rachadura apareceu de forma tão sutil que quase não a notei. Foi por causa de uma fotografia. Um retrato meu e de Manfred, tirado em nosso aniversário de 25 anos. Estávamos em um cruzeiro, o sol do Mediterrâneo em nossos rostos e tínhamos um sorriso genuíno, despreocupado. Eu a havia colocado em uma moldura de prata e a posicionado na estante da sala de estar, ao lado de um vaso moderno que Maria havia comprado. Para mim, era a união perfeita do passado e do presente, a raiz da família que permitia que a nova flor desabrochasse. Uma tarde, ao voltar do mercado, notei que a foto não estava mais lá. Meu coração deu um tropeço. Procurei pela sala, pela cozinha e finalmente a encontrei em cima da cômoda do meu quarto,
o quarto do térreo. Maria! Chamei, tentando manter a voz calma. Ela apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um pano. Sim, Helena. Seu sorriso era brilhante, mas não alcançava os olhos. A foto, minha e de Manfred. Por que está no meu quarto? Ah, isso, disse ela com uma risadinha leve. Eu estava reorganizando a estante, sabe, tentando manter a linha clean e minimalista. Achei que a moldura de prata não combinava muito com os detalhes em cobre que estou usando. Mas não se preocupe. Encontrei um lugar perfeito para ela no seu quarto, onde a senhora pode vê-la o tempo todo. Ela falou como se estivesse me fazendo um favor. E o que eu poderia dizer? Que a foto não era apenas para mim, mas para lembrar a todos, a Jonas, de onde ele veio, que o legado de seu pai não era um acessório de decoração que pudesse ser descartado por não combinar. Dizer isso me faria parecer uma velha amarga e sentimental. Então, engoli as palavras e forcei um sorriso. Claro, obrigada por pensar nisso. A partir daquele dia, as pequenas reorganizações de Maria se tornaram mais frequentes. O vaso que eu trouxe da minha antiga casa, uma peça de cerâmica que Manfred me deu, foi parar no fundo de um armário. É um pouco rústico demais para a sala, não acha, Helena? Ela disse. Meus livros de receitas com anotações e manchas de uma vida inteira cozinhando para minha família foram retirados da cozinha. Com a internet, quem precisa de livros de papel, não é? Ocupam tanto espaço. Cada objeto meu que desaparecia das áreas comuns era como uma pequena parte de mim sendo apagada da casa. Eu estava sendo sutilmente confinada ao meu pequeno quarto no térreo, minha identidade contida naquelas 4 paredes. Jonas parecia alheio a tudo. Quando tentei, com muito cuidado, mencionar o assunto, ele me dispensou com um aceno de mão. Mãe, a senhora está pensando demais. Maria só tem bom gosto. Está tentando deixar a casa bonita para todos nós. A casa é dela também. É minha também, Jonas. Eu disse em voz baixa. Lembre-se do nosso acordo. E ninguém está dizendo que não é. Ele respondeu já um pouco impaciente. Mas a senhora tem que entender que as coisas mudam. Tem que ser um pouco mais flexível. Flexível. A palavra que se usa quando se quer que alguém se dobre até quebrar. A dinâmica entre nós começou a mudar de forma mais palpável. As conversas matinais na cozinha ficaram mais curtas. Maria, muitas vezes, aparecia já com seus fones de ouvido, digitando furiosamente em seu laptop, criando uma barreira invisível. Os jantares em família, que no início eram a âncora do meu dia, tornaram-se menos frequentes. Estamos exaustos hoje, mãe, diria Jonas. Vamos pedir uma pizza e comer assistindo a uma série no nosso quarto. A pergunta, a senhora quer um pedaço? Raramente vinha. Comecei a fazer minha própria comida, a comer sozinha na cozinha enquanto ouvia as risadas deles vindas do andar de cima. O silêncio que eu tanto temia estava voltando, mas desta vez era mais cruel, pois era um silêncio imposto, pontuado pela felicidade dos outros da qual eu não fazia parte. A estocada mais dolorosa veio no mês passado. Eu sempre adorei jardinagem. Era minha terapia, minha conexão com a terra. O pequeno jardim dos fundos era uma das razões pelas quais eu concordei com esta casa. Eu sonhava em plantar tomates, ervas, talvez algumas rosas, como as que Manfred costumava me trazer. Comecei a preparar um pequeno canteiro no canto. Comprei terra, algumas sementes. Passei uma tarde inteira de joelhos, sentindo a terra sob minhas unhas. E pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. No dia seguinte, acordei e vi que meu canteiro havia sido coberto com uma lona preta e pedras brancas. No lugar onde eu planejava meus tomates, havia agora um conjunto de móveis de jardim de metal branco, de aparência fria e moderna, e uma daquelas lareiras de chão. Eu fiquei parada na porta dos fundos, o coração martelando no peito. Não havia como interpretar mal aquilo. Era uma declaração. Quando Maria finalmente desceu, eu a confrontei. Desta vez, não havia como ser sutil. O jardim. Onde estão minhas coisas? Ela suspirou, um suspiro longo e teatral de quem está lidando com uma criança teimosa. Helena, eu te disse que tínhamos planos para o jardim, um espaço de lounge. Você não pode simplesmente decidir cavar um buraco e plantar vegetais. Isso estraga todo o design. Estraga o design? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Maria, era um pequeno canto, um lugar para mim. Era a única coisa que eu pedi. E nós estamos te dando um teto, comida, segurança, ela retrucou, a doçura desaparecendo completamente de sua voz, substituída por um tom afiado e ressentido.
Achamos que seria o suficiente. Aparentemente, fomos ingênuos em pensar que você ficaria grata. A palavra grata me atingiu como um tapa. Grata por ser lentamente expulsa da vida familiar que eu mesma havia financiado. Grata por ser tratada como um fardo, uma peça de mobília inconveniente. A discussão terminou com Jonas chegando em casa e tentando bancar o pacificador. Vamos todos nos acalmar, disse ele sem olhar nos meus olhos. Mãe, por favor, não comece uma briga. Maria está sob muito estresse com o trabalho. Ele a defendeu. Ele nem sequer perguntou o meu lado da história. Naquele momento eu entendi. Não era apenas Maria. Era Jonas também. Ele havia escolhido um lado e não era o meu. Ele estava permitindo que isso acontecesse, talvez até incentivando. Meu investimento não havia comprado uma parte da família. Havia comprado minha própria obsolescência. Retirei-me para o meu quarto, o santuário e a cela que eles haviam designado para mim. A porta se fechou e as lágrimas que eu segurava finalmente vieram. Eram lágrimas de tristeza, sim, mas também de raiva. Raiva de mim mesma por minha ingenuidade, por minha necessidade desesperada de não ficar sozinha. Eu me deitei na cama, o rosto enterrado no travesseiro, e o eco da promessa deles zombava de mim. Para sempre. Eles cuidariam de mim para sempre. Agora, eu via a verdade. Eles não queriam cuidar de mim. Eles queriam o que eu tinha. E agora que tinham, eu era apenas uma ponta solta, um lembrete inconveniente do acordo que eles não tinham mais a intenção de honrar. O silêncio no meu quarto era profundo, mas lá fora eu ainda podia ouvir o som distante de suas vozes e risadas. E eu soube, com uma clareza terrível e fria, que eu precisava parar de ser flexível, antes que eu me partisse completamente. A noite que se seguiu à discussão sobre o jardim foi uma longa e insone travessia por um mar de humilhação e fúria. As lágrimas haviam secado, deixando em seu lugar uma crosta salgada em minha pele e uma frieza cortante em meu peito. Eu não chorei mais. Chorar era uma fraqueza que eu não podia mais me permitir. O luto pela perda da minha ilusão havia terminado. Agora começava o tempo da estratégia. O som das risadas vindas do andar de cima, que antes me apunhalava com a dor da exclusão, agora soava diferente. Soava como a arrogância dos vitoriosos que celebram cedo demais. Eles haviam subestimado a mulher que criou o homem que Jonas se tornou, a mulher que administrou um lar e um orçamento familiar por mais de 40 anos, a mulher que sobreviveu à perda do amor de sua vida. Eles me viam como uma velhinha sentimental e dócil. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Na manhã seguinte, eu me levantei antes do sol, como sempre, mas minha rotina mudou. Não fui para a cozinha preparar o café para 3. Fui para o meu quarto, fechei a porta e fiz meu próprio café em uma pequena cafeteira italiana que eu guardava, um resquício de uma viagem a Roma com Manfred. O aroma encheu apenas o meu espaço, uma pequena declaração de independência olfativa. Bebi o café forte e amargo, sentada na beirada da minha cama, e tracei um plano. A raiva era um combustível, mas sem um mapa, ela apenas queimaria sem rumo. Eu precisava de um mapa. O primeiro passo era a informação. Eu havia sido tola, imperdoavelmente tola. A transação da venda da minha casa e a transferência do dinheiro para Jonas haviam sido feitas com a confiança cega de uma mãe. Havia papéis, claro, extratos bancários, o contrato de venda do meu apartamento. Mas o nosso acordo, a promessa de cuidado eterno, fora selado com abraços e palavras doces, não com a tinta de um cartório. Ou será que não? Tentei me lembrar. Jonas, sempre prático, havia insistido em redigir algo. Só para deixar tudo claro, mãe, para sua própria segurança, ele dissera. Na época o gesto me pareceu uma prova de seu cuidado. Agora eu via que poderia ser minha única arma. Onde estava aquele documento? Eu sabia que Jonas guardava documentos importantes em um pequeno escritório que ele havia montado no quarto de hóspedes do andar de cima. Entrar ali seria um risco. Maria trabalhava em casa e seus movimentos eram imprevisíveis. Esperei. A paciência, aprendi com Manfred, era a virtude dos caçadores e dos jardineiros. Eu me tornei uma caçadora. Passei a manhã agindo de uma forma que eles não esperavam, com uma polidez fria e distante. Quando Maria desceu, eu já havia lavado minha xícara e estava lendo um livro no meu quarto. Bom dia, Helena, disse ela com uma nota de cautela na voz, provavelmente esperando mais lágrimas ou acusações. Bom dia, Maria, respondi, sem levantar os olhos do meu livro. O silêncio que se instalou foi pesado, denso. Minha indiferença era mais desconcertante para ela do que minha dor. Quando Jonas saiu para o trabalho,
Mal trocamos 2 palavras. Ele parecia culpado, evitando meu olhar. Bom, a culpa era uma fenda em sua armadura. A oportunidade surgiu por volta do meio-dia. Maria anunciou que precisava sair para uma reunião com um cliente e depois iria para a academia. Não sei que horas volto. Não me espere para o almoço, disse ela da porta. A música soou em meus ouvidos como a mais bela das sinfonias. Assim que o som do carro dela desapareceu na rua, eu entrei em ação. Meu coração batia forte, não de medo, mas de adrenalina. Subi as escadas, um território que eu raramente explorava, sentindo-me uma intrusa em minha própria casa financiada. O escritório de Jonas era organizado, minimalista, como tudo que Maria tocava. Arquivos, pastas, tudo em seu devido lugar. Comecei a procurar. O tempo era meu inimigo. Cada ruído da rua me fazia pular. Olhei em pastas rotuladas como contas, impostos, pessoal. Nada. Finalmente, vi uma caixa de madeira escura no fundo de um armário, sob algumas pilhas de revistas de design. Não tinha etiqueta. Parecia algo antigo, pessoal. Abri. Dentro, misturadas com fotografias antigas da infância de Jonas e cartas que eu havia escrito para ele quando estava na faculdade, encontrei uma pasta plástica transparente e lá estava. Um documento de 2 páginas intitulado Acordo Familiar Privado. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. A linguagem era simples, não era um jargão de advogado. Estipulava que eu, Helena Martins, transferiria a quantia de X. O valor exato da venda do meu apartamento estava ali, listado em reais, para a conta conjunta de Jonas Martins e Maria Lacerda. Em troca, eles se comprometiam a me fornecer moradia, alimentação e todo o cuidado e amparo necessários pelo resto da minha vida natural, na residência que seria adquirida com os referidos fundos. Estava assinado por nós 3. Lembrei-me do dia. Estávamos na cozinha do meu antigo apartamento entre caixas de mudança. Eles me deram uma caneta e sorriram. Minha assinatura estava lá, um pouco trêmula. As assinaturas deles, firmes e confiantes. Fotografei cada linha do documento com meu celular, ampliando para garantir que tudo estivesse legível. Enviei as imagens para o meu próprio e-mail, com o assunto apólice de seguro, e depois apaguei as fotos do celular. Coloquei o documento de volta exatamente onde o encontrei e arrumei tudo no escritório, sem deixar um único vestígio da minha presença. Desci as escadas, o coração ainda acelerado, mas agora com um ritmo de triunfo. Eu não estava louca. A promessa era real e estava no papel. O segundo passo era buscar um conselho externo. Amigos. Eu havia me afastado de muitos, envolvida primeiro no luto por Manfred, depois na logística da mudança e na tentativa de me encaixar na nova família. Havia uma pessoa, no entanto, que não aceitaria um não como resposta. Lúcia, minha amiga desde a juventude, madrinha de Jonas, uma mulher divorciada, independente e com uma língua tão afiada quanto sua mente. Ela havia me alertado, de forma gentil, sobre o acordo. Helena, o coração é traiçoeiro, mas o papel é paciente, ela me dissera. Eu não dei ouvidos. Reuni toda a minha coragem e disquei o número dela. Alô? A voz dela soou, forte e clara como sempre. Lúcia, é a Helena. Houve uma pausa. Helena, pelo amor de Deus, mulher. Pensei que você tivesse sido abduzida. Como você está? Por que sumiu? A genuína preocupação em sua voz abriu uma comportada que eu mantinha fechada. Lúcia, eu preciso de ajuda. Fiz uma grande besteira. Com a promessa, a venda da casa, a mudança e então as rachaduras, a foto, os objetos, a exclusão, culminando na destruição do meu canteiro de jardim e na palavra cruel de Maria, ingrata. Falei por quase meia hora, um monólogo de dor e desilusão. Lúcia ouviu pacientemente, interrompendo apenas com um canalha ou um não acredito. Quando terminei, o silêncio do outro lado da linha era pesado. Helena, disse ela finalmente, e sua voz não tinha pena, mas sim aço. Primeiro, pare de se culpar. Você agiu por amor, e eles agiram por ganância. Não há equivalência moral aí. Segundo, você encontrou o papel, o acordo que vocês assinaram? Sim, respondi, sentindo uma onda de alívio. Eu o encontrei hoje. Fotografei tudo. Ótimo! Ela exclamou, e eu podia imaginá-la gesticulando. Isso muda tudo. Isso não é mais um drama familiar, querida. Isso é uma quebra de contrato. Você não é uma inquilina ingrata. Você é uma investidora que foi fraudada. Você precisa de um advogado. A palavra advogado me assustou.
significava guerra, uma guerra contra meu próprio filho. Mas, Lúcia, Jonas é meu filho, e ele está agindo como tal? Ele está te honrando e protegendo? Ou está deixando a esposa te apagar da sua própria casa? Helena, Manfred não iria querer isso para você. Ele iria querer que você lutasse pelo seu dinheiro, pela sua dignidade, pelo seu futuro. A menção a Manfred foi o golpe de que eu precisava. Ela estava certa. Manfred nunca toleraria que eu fosse tratada como um capacho. Ele era um homem gentil, mas com uma espinha dorsal de ferro, e ele esperaria o mesmo de mim. Você tem razão, disse eu, a voz mais firme. Claro que tenho, disse Lúcia. Eu tenho um nome para você, doutora Alice Mendonça. Ela é especialista em direito de família e sucessões. É uma leoa. Não mencione nada a Jonas ou aquela nora de design minimalista e coração de pedra. Reúna tudo o que você tem. Os extratos bancários mostrando a transferência do dinheiro, o contrato de venda do seu apartamento e as fotos daquele acordo familiar. Marque uma consulta, apenas para saber suas opções. Conhecimento é poder, Helena. Desliguei o telefone sentindo-me 10 quilos mais leve e, ao mesmo tempo, com um novo peso sobre os ombros. O peso da ação. Não era mais sobre sobreviver na casa deles, era sobre construir minha rota de fuga. Naquela tarde, quando Maria voltou, eu estava sentada na sala de estar no sofá principal lendo meu livro. Era um pequeno ato, mas significativo. Eu não estava mais confinada ao meu quarto. Quando ela colocou sua bolsa de ginástica no chão e suspirou, olhando para mim, eu apenas levantei os olhos e lhe dei um pequeno sorriso enigmático antes de voltar à minha leitura. Eu não ofereci ajuda. Não perguntei como foi seu dia. Eu apenas ocupei o espaço. A confusão em seu rosto era evidente. Ela esperava uma velha derrotada, mas encontrou uma presença calma e inabalável. A batalha silenciosa havia começado. À noite, no jantar, servi-me primeiro. Sentei-me à mesa e comecei a comer, independentemente de eles estarem prontos ou não. Jonas tentou puxar conversa. O dia foi tranquilo, mãe. Muito produtivo, querido. Coloquei alguns pensamentos em ordem. Respondi, com uma clareza que o fez piscar. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil e doloroso. Enfrentar meu filho em um tribunal era um pesadelo, mas a alternativa, murchar e desaparecer em um quarto do térreo, transformada em um fantasma por minha própria família, era uma morte em vida que eu não estava mais disposta a aceitar. Eu havia sido flexível, como Jonas pedira, havia me dobrado, mas como uma vara de metal que é dobrada repetidamente, eu não quebrei. Eu havia acumulado tensão e estava pronta para estalar de volta, com uma força que eles jamais poderiam prever. Em meu quarto naquela noite não havia lágrimas, havia apenas a tela do meu celular, iluminando o número de telefone da doutora Alice Mendonça. Eu era Helena Martins, e eu estava pronta para lutar. Depois do incidente no jardim, algo dentro de mim se solidificou. O luto por Manfred já era uma cicatriz antiga. Agora, eu sentia o luto agudo e cortante pela perda do meu filho. Não que ele tivesse morrido, mas a versão dele que eu amava, o menino de joelhos ralados e o jovem que prometeu cuidar de mim, esse Jonas havia desaparecido. Em seu lugar, estava um estranho com o rosto dele, um homem cuja lealdade pertencia inteiramente a Maria e às ambições que eles nutriam. A dor deu lugar a uma clareza fria e desconfortável. Eu parei de tentar. Parei de tentar fazer parte das conversas, de oferecer ajuda na cozinha, de buscar aprovação em seus olhos. Tornei-me uma observadora silenciosa em minha própria casa, ou na casa que eu havia comprado. Eu comia as refeições em meu quarto, lendo um livro ou simplesmente olhando pela janela para a parede de tijolos da casa vizinha, que parecia um reflexo do meu próprio confinamento. Eu me tornei uma fantasma, assombrando os corredores que meu dinheiro havia construído, e isso pareceu agradá-los. Minha ausência nas áreas comuns lhes deu mais espaço, e a tensão na casa diminuiu, substituída por uma indiferença polida. Eles começaram a viver como se eu não estivesse ali. Falavam sobre planos de férias aos quais eu claramente não estava incluída, sobre amigos que viriam para jantares, dos quais eu só sabia pelo cheiro da comida e pelo som de risadas abafadas que atravessavam o teto. Certa noite, a conta de luz veio mais alta. Ouvi Maria reclamando com Jonas em voz alta o suficiente para que eu pudesse escutar do meu quarto. É aquele aquecedor que sua mãe insiste em usar. Este quarto é um poço de gelo, mas a conta está vindo um absurdo. No dia seguinte, encontrei o pequeno aquecedor que eu havia comprado para o meu quarto úmido desligado,
o cabo retirado da tomada. Ninguém disse uma palavra. O ato falava por si. Eu me embrulhava em mais um cobertor e permanecia em silêncio. Cada pequena crueldade era uma pedra a mais no muro que crescia entre nós. Eu não chorava mais. As lágrimas haviam secado, deixando para trás um deserto de resignação. Ou era o que eu pensava. A verdade é que, sob a superfície calma, uma raiva gelada começava a se formar. Um instinto de sobrevivência que eu não sabia que possuía. Eu estava sendo caçada. E a presa, quando encurralada, aprende a lutar. O ponto de virada, o momento em que a resignação se transformou em ação, veio em uma terça-feira. Uma manhã fria e cinzenta, como tantas outras. Acordei antes do sol nascer, com a bexiga cheia e a garganta seca. Saí do meu quarto na ponta dos pés, como sempre fazia, para não perturbá-los. A casa estava na penumbra, e o único som era o zumbido da geladeira. Meu quarto ficava ao lado da cozinha. Ao passar pela porta, ouvi sussurros. A luz da cozinha estava acesa. Eram eles, Jonas e Maria. Eles também haviam acordado cedo. Parei com a mão na maçaneta do banheiro, o coração de repente batendo forte contra as costelas. A conversa deles era baixa, íntima, o tipo de conversa que os casais têm quando acreditam estar completamente sozinhos. Não aguento mais, Jonas, disse a voz de Maria tensa e irritada. É como ter um fantasma na casa. Ela mal fala, fica naquele quarto o dia todo. A energia está pesada. Eu preciso do meu espaço. Eu sei, meu amor, eu sei. A voz de Jonas era apaziguadora. Meu filho, tenha só mais um pouco de paciência. Estamos quase lá. Quase lá? Já se passaram meses. Eu quero começar a decorar o quarto do bebê. Como posso planejar um berçário naquele quarto úmido e mofado? O quarto dela era para ser o nosso escritório. E agora é um santuário para uma velha triste. A brutalidade das palavras me roubou o fôlego. Fiquei paralisada, encostada na parede fria do corredor, invisível na escuridão. Ela não vai sair por conta própria, continuou Maria. Ela é teimosa e, francamente, não tem para onde ir. Ela sabe disso. Está nos usando. Me usando? A ironia era tão absurda que quase me fez rir. Então temos que forçá-la. A voz de Maria baixou ainda mais, tornando-se conspiratória. Temos que tornar as coisas mais desconfortáveis. Se ela acha que está ruim agora, podemos piorar. Cortamos o Wi-Fi dela. Começamos a cobrar uma contribuição para as contas. Dizemos que precisamos do quarto para uma emergência. Talvez um parente seu precise se mudar. Houve um silêncio em que eu prendi a respiração, rezando, implorando para que meu filho dissesse não, para que ele defendesse a mulher que lhe deu a vida. Rezei para o menino que um dia me fez um colar de macarrão no Dia das Mães. Não, disse Jonas, e meu coração deu um salto. Mas o que veio a seguir o despedaçou para sempre. Não, isso é muito complicado e vai criar mais drama. Vai nos fazer parecer os vilões para o resto da família. Tenho uma ideia melhor. Ele fez uma pausa. Ouvi o som de uma xícara sendo colocada em um pires. A empresa não vai bem. Peguei aquele empréstimo para tentar salvar as coisas usando a casa como garantia. Se eu parar de pagar as parcelas, o banco vai começar o processo de execução. Maria ofegou. O quê, Jonas? Perderíamos a casa? Não se chegarmos a esse ponto, explicou ele pacientemente. O banco vai enviar avisos, cartas assustadoras. Vou mostrá-las a ela. Vou dizer, mãe, sinto muito, o negócio faliu. Vamos perder a casa que você nos ajudou a comprar. Todos nós estaremos na rua por sua causa. A culpa, o medo, ela não vai aguentar. Ela vai pegar o pouco que lhe resta e encontrar um lugar pequeno para alugar, só para nos salvar. Ela vai sair por conta própria, pensando que é uma heroína. E assim que ela se for, eu regularizo a situação com o banco. Nós ficamos com a casa sem o fardo dela. Limpo e simples. O ar saiu dos meus pulmões. Apoiei-me na parede para não cair. Não era apenas crueldade ou indiferença, era um plano, uma conspiração calculada e fria, arquitetada pelo meu próprio filho para me expulsar da casa que paguei, usando manipulação emocional e engano financeiro como arma. Ele usaria o amor que eu sentia por ele contra mim. Fiquei ali na escuridão por um tempo que pareceu uma eternidade. O som do meu sangue pulsando em meus ouvidos era mais alto que os sussurros deles. Eles não sabiam que a casa não estava apenas no nome deles. Eles não sabiam que, para proteger meu investimento, o advogado que supervisionou a venda, por insistência do Sr. Schmidt, o gerente do banco, havia me registrado como proprietária de 49% do imóvel. Um detalhe que na época pareceu uma mera formalidade,
mas que agora era tudo. Era minha única arma. Voltei para o meu quarto. Não fui mais ao banheiro. A necessidade física havia desaparecido, substituída por uma única e avassaladora certeza. O luto havia acabado. A raiva havia se transformado. No lugar de uma mãe de coração partido, nasceu algo novo. Uma mulher que havia perdido tudo, exceto sua dignidade, e ela lutaria por isso. Sentei-me na beirada da cama no quarto escuro e frio. O plano deles ecoava em minha mente, limpo e simples. A crueldade era de tirar o fôlego, mas eles haviam cometido um erro. Eles me subestimaram. Eles me viam como uma velha triste, fraca e sentimental. Não viam a mulher que sobreviveu à perda de um marido, que criou um filho sozinha por longos períodos, enquanto Manfred trabalhava, que administrou uma casa por 40 anos. O sol começou a nascer, lançando uma luz cinzenta e fraca através da minha janela. Não era a luz de um novo dia, mas a luz de um campo de batalha. Eu ia sair daquela casa, sim, mas não como eles planejaram. Eu não sairia como uma vítima assustada. Eu sairia nos meus próprios termos, e eles iriam aprender, da maneira mais difícil, o que significava subestimar a mulher que lhes deu tudo. A guerra havia começado, e eu não pretendia perdê-la. A guerra que começou naquela manhã cinzenta não foi travada com gritos ou acusações, mas com o silêncio de um predador e a precisão de um cirurgião. Enquanto Jonas e Maria continuavam com suas pequenas crueldades, alheios à minha transformação, eu me movia nas sombras. Meu primeiro telefonema foi para o Sr. Schmidt, o gerente do banco. Ele ouviu minha história, a voz calma e firme do outro lado da linha, e quando terminei, houve uma pausa. Sua intuição estava certa em registrar sua posse, Helena. Ele disse finalmente com um tom de respeito. E a de Manfred também. Ele me guiou pelos próximos passos. O empréstimo de Jonas, feito de forma fraudulenta, usando o valor total da casa como garantia sem a minha assinatura, era a corda com a qual ele mesmo se enforcaria. Com os pagamentos atrasados, o banco já estava preparando a notificação. Tudo o que eu precisava fazer era não intervir. Era não ceder quando Jonas, inevitavelmente, viesse a mim com sua história fabricada de fracasso nos negócios e a iminente perda da nossa casa. E ele veio. Uma noite, sentou-se à mesa da cozinha comigo pela primeira vez em meses. Seus olhos estavam vermelhos. Seu rosto era a máscara da preocupação. Ele me mostrou a primeira carta do banco. Mãe, eu não sei o que fazer, disse ele, a voz embargada. Eu falhei. Vamos perder tudo. O velho instinto maternal gritou dentro de mim. O desejo de abraçá-lo, de dizer que tudo ficaria bem, de encontrar uma solução. Mas então, eu me lembrei da conversa ao amanhecer. Lembrei-me das palavras. Limpo e simples. Olhei para o meu filho e não vi um homem em desespero. Vi um ator em seu melhor papel. Isso é terrível, Jonas, eu disse, minha voz soando calma e distante, até para os meus próprios ouvidos. Eu sinto muito por você. E foi só isso. Não ofereci ajuda. Não ofereci minhas economias restantes. Apenas um pesar polido. A confusão em seu rosto foi quase cômica. Ele não esperava por isso. O roteiro dele não incluía essa cena. As semanas seguintes foram um tormento silencioso. As cartas do banco se tornaram mais urgentes. A atuação de Jonas e Maria tornou-se mais desesperada. Eles falavam sobre morar na rua, sobre como o estresse estava afetando a gravidez de Maria. E eu assistia a tudo, o coração envolto em uma camada de gelo. No dia final, quando o oficial de justiça entregou a notificação de execução e despejo, a realidade os atingiu como uma onda. Eles me confrontaram na sala, os rostos contorcidos de raiva e incredulidade. Como você pôde deixar isso acontecer? Gritou Maria. Esta casa era o futuro do seu neto. Você nos observou afundar e não fez nada. Eu não fiz nada, respondi, e pela primeira vez, minha voz se ergueu. Eu dei a vocês 180 mil euros. Eu dei a vocês meu futuro, minha confiança. E vocês planejaram me enganar e me expulsar. Vocês não estavam afundando. Estavam encenando um naufrágio e esperavam que eu me afogasse para salvar vocês. A revelação de que eu sabia de tudo os deixou sem palavras. Naquele momento, eles não me viram como uma velha fraca, mas como a arquiteta de sua ruína. A verdade é que eles mesmos haviam construído aquilo, tijolo por tijolo. A perda da casa foi rápida e brutal. E como previsto por Jonas, a história foi para a família e para as redes sociais. Mas a narrativa era outra. Era a história de uma mãe cruel e vingativa que expulsou o próprio filho e a nora grávida de casa
por um pequeno desentendimento. Fotos de Maria, com a mão na barriga, chorando em frente à casa roubada, surgiram online. Fui pintada como um monstro. Por um tempo, eu permaneci em silêncio, deixando a tempestade digital graçar. Fiquei em um pequeno hotel, usando o restante do dinheiro que Manfred havia me deixado. Então, calmamente, enviei minha resposta. Não foi um post público, foi um e-mail, enviado para cada membro da nossa família e para amigos em comum. Nele, anexei uma cópia da gravação que fiz em meu celular naquela manhã fatídica, escondido no bolso do meu roupão. Anexei cópias dos documentos do banco, destacando a fraude no empréstimo. E anexei uma cópia da escritura, mostrando meus 49% de posse. Não adicionei comentários. Os fatos falavam por si. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um a um os telefonemas começaram a chegar. Pedidos de desculpas de primos, tios e amigos que haviam acreditado na mentira deles. A última tentativa de Maria foi a mais vil. Ela apareceu no meu hotel segurando seu filho recém-nascido. Ela chorava, dizendo que não tinha para onde ir, que o bebê estava doente, pediu para ficar comigo só por algumas noites. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma esperteza maliciosa. Eu sabia o que ela queria: entrar no meu espaço, coletar mais provas, talvez encenar um acidente e me culpar. Não, Maria, eu disse, bloqueando a porta. Seu filho não merece ser usado como um peão no seu jogo. Procure ajuda, mas não a encontrará aqui. Fechei a porta ao som de seus gritos e no dia seguinte obtive uma ordem de restrição contra ela e Jonas. A paz, no entanto, só veio quando decidi contar a história inteira em meus próprios termos. Dei uma entrevista ao jornal local. Entreguei todas as minhas provas. O artigo, intitulado A Promessa Quebrada, contou tudo. A comunidade, que antes me julgava, agora debatia a ganância e a traição. Jonas me ligou uma última vez. Mãe, eu sinto muito. Ele soluçou. Eu errei. Me perdoe. O som de seu choro não me comoveu. Era o choro de um menino pego em flagrante, não o arrependimento de um homem. Perdão é algo que você terá que encontrar por si mesmo, Jonas, mas não o encontrará comigo, eu disse, e desliguei. E então eu o bloqueei. Com o dinheiro da minha parte na venda forçada da casa, comprei um pequeno apartamento, não em um bairro familiar, mas na costa, em uma cidadezinha onde eu não conhecia ninguém. Um lugar onde o único som que preenchia o silêncio era o das ondas quebrando na praia. A primeira coisa que fiz foi visitar um advogado e mudar meu testamento. Meu patrimônio seria doado para uma instituição de caridade que cuida de idosos abandonados. O nome de Jonas foi apagado. Uma noite, sentada na minha varanda, olhando para o mar infinito, recebi uma última mensagem de Maria. Nós perdemos tudo. Você está feliz agora? Olhei para a tela, para as palavras cheias de veneno. Olhei para o horizonte, onde o céu encontrava a água. Eu não estava feliz. A felicidade era uma emoção de uma vida passada, mas também não estava infeliz. Eu estava em paz. Uma paz conquistada a um custo terrível, mas ainda assim paz. Apaguei a mensagem sem responder. O som do mar era constante, poderoso. Ele não fazia promessas. Ele simplesmente era. Lavava a areia, dia após dia, tornando tudo novo outra vez. E eu, Helena, uma mulher que havia atravessado o inferno da traição, estava finalmente pronta para fazer o mesmo. Eu estava pronta para começar de novo, sozinha, mas inteira.